We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós te agradecemos por mais esta vez termos a oportunidade de estarmos reunidos juntamente com os nossos amados e queridos irmãos e irmãs, para juntos nós cultuarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e sermos também ensinados pela Tua bendita palavra. Pai bondoso, pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos as nossas vidas aos cuidados do Senhor. E nesta hora, meu Pai, eu peço a Tua misericórdia em favor de todos os meus preciosos, amados irmãos. Que cada um, Senhor Deus, receba a bênção
que está precisando. Seja saúde, se alguém está enfermo, que o Senhor estenda as tuas mãos misericordiosas, as tuas mãos santas e poderosas, e cure a doença, seja o jovem, seja a criancinha, seja o adulto, seja o idoso, quem quer que seja, que o Senhor possa estender as tuas mãos sagradas, misericordiosas, e abençoar, e curar, e dar vitória, Senhor. Deus de bondade, peço também a inspiração divina para mais este programa que está iniciando agora, que a inspiração do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, ó Pai. E tudo isto nós pedimos humildemente e no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom. A escritura que vamos ler está em São Lucas, capítulo 24 e versículo 13. São Lucas 24, versículo 13. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações. Este programa é publicado pelo nosso canal do YouTube diariamente e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Simultaneamente, assim que publicamos em nosso canal, também já republicamos, reprisamos através dos nossos grupos. O nosso canal é a Mensagem do Sétimo Anjo. E nós pediríamos aos irmãos que não esqueçam, que façam essa gentileza de quando estiverem assistindo o vídeo, a pregação, então que os irmãos possam não se esquecer de clicar no joinha e também inscrever-se no canal, porque dessa forma o YouTube vai espalhando cada vez mais o nosso programa, entendendo que mais e mais pessoas estão aceitando, estão gostando, e a plataforma vai cada vez mais impulsionando. Isso não custa nada, nem tempo e nem dinheiro, custa apenas o seu carinho, o seu amor fraternal. Muito bom, então. E ainda em tempo, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos, venham, adorem conosco e todos nós seremos abençoados. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, nós vamos ler a Escritura conforme nós anunciamos. Nas Santas Escrituras, quero ler um texto aqui, encontra-se no livro de São Lucas, no capítulo 24, e vou começar no versículo 13 e ler uma porção dele. E eis que no mesmo dia iam dois deles da aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si, o mesmo Jesus se aproxima e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes tu todas estas coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, como tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo: também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e encontraram ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava, todas as Escrituras. Que o Senhor abençoe, acrescentando suas bênçãos à leitura de suas palavras. Amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. Agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E quem vai cantar para nós é a saudosa dupla Jair e Osana. E o nome do hino da canção que nós vamos ouvir é Canta, Meu Povo. Então nós vamos ouvir esse belíssimo louvor e depois então voltaremos para darmos continuidade aqui ao estudo da mensagem que já está em apreço aqui. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam
alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que este povo calem, não perturbem a cidade. Jesus, olhando pra eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disto, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus veio dar sua glória pra nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e que cada um de nós sejamos abençoados e edificados também através deste lindo louvor. E agora nós vamos voltar então aqui para a continuidade do estudo da mensagem já citada. Parágrafo 17. Agora eu tomo, se chamo isto de tema, gostaria de tomar este: os eventos modernos são esclarecidos por profecia. Agora, a maneira do Deus imutável deixar seu povo saber de antemão, antes que certos eventos aconteçam. Bom, ele está dizendo que essa sempre foi a maneira de Deus. Antes que algo aconteça, Deus avisaria seu povo. E isso está escrito também em Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus vem e mostra ao profeta o acontecimento que está por vir, e aquele homem profeta de Deus começa a espalhar, como aconteceu com Jonas, que o Senhor mandou que ele fosse até Nínive para pregar, para avisá-los de que Nínive seria subvertida, ela iria afundar lá em Nínive, e ficava indo de rua a rua, avisando as pessoas que algo grande iria acontecer e que as pessoas deveriam estar preparadas para aquele acontecimento.
Vamos continuar então aqui. Se as pessoas nos dias do Senhor Jesus somente tivessem buscado a Deus e sabido o que estava prestes a acontecer, elas não teriam condenado Jesus à morte. O Senhor Jesus Cristo foi o profeta por excelência e ele não foi aceito pela população, ele não foi aceito pelas comunidades que se chamavam de comunidade de Deus, não é? Vamos dizer assim. Do mesmo modo hoje, pelos grupos, pelas comunidades, pelas denominações que se chamam de cristãs. E geralmente, quando Deus envia a sua mensagem, as pessoas, as comunidades geralmente rejeitam e não aceitam, e depois vem o castigo, depois vem a destruição. Se eles tivessem dado ouvidos nos dias de Jesus, eles não teriam condenado Jesus à morte. Mas a razão por que isto aconteceu foi porque as Escrituras tinham de ser cumpridas, pois os judeus tinham de ser cegados. Nós todos estamos cientes disso. Bom, disso nós já temos ciência. Eu acredito que eu estou falando com os irmãos que já leram as Escrituras e sabem perfeitamente que o apóstolo São Paulo disse que o povo de Israel foi cegado para não entenderem que aquele homem chamado Jesus era o profeta Messias, que haveria de vir e que estava prometido nas Escrituras. Eles não conseguiram aceitar e eles o rejeitaram de tal maneira que o mataram, o crucificaram. Mas o profeta diz aqui o mesmo que a Bíblia também diz, que eles rejeitaram porque eles estavam cegados. E isso foi proposital da parte de Deus, para que então a rejeição de Israel fizesse com que a oportunidade de salvação, a oportunidade do Evangelho viesse a nós, os gentios, porque os gentios não tinham o direito. Por isso a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, aí veio para os gentios, que não era nem considerado povo de Deus. Você compreende que isto está prometido de novo, precisamente nesta era em que estamos vivendo? A era da igreja de Laodiceia, esta sétima era da igreja em que estamos agora, está nua, miserável, cega e não o sabe. Da mesma maneira como ele os cegou lá no passado, com o propósito de levar sua mensagem ao povo eleito. Ele prometeu fazer a mesma coisa. É interessante nós fixarmos a nossa atenção sobre esse assunto, porque lá com Israel, o apóstolo São Paulo disse que eles foram cegados para que o evangelho então pudesse vir aos gentios, aos eleitos. E agora, no tempo do fim, justamente na era de Laodiceia, a Bíblia diz que o povo está cegado outra vez para não aceitar,
Então aí está a questão do assunto. O povo está cegado para não entender, para não ver o que o Senhor Deus está fazendo nesta hora em que nós estamos vivendo. Quando Ele prometeu que viria um profeta, e esse profeta viria com a revelação da palavra para preparar a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. Mas, da mesma maneira que aconteceu nos dias de Jesus, está acontecendo também agora. E se eu fosse dizer isto com respeito e a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, um destes dias alguém vai dizer: não está escrito que estas coisas deviam ter acontecido primeiro? Porque o tempo vai passar, os acontecimentos sobrevirão, e aí alguém vai começar a dizer: mas não está escrito na Bíblia que antes do arrebatamento tais e tais coisas deveriam acontecer? Mas acontece que as coisas que estavam prometidas aconteceram e eles não puderam compreender. Está escrito isso na Bíblia, que a luz veio ao mundo. A luz é boa. A luz ilumina o caminho de quem quer que seja, uma estrada escura. A luz ilumina o caminho para que possamos dar o nosso passo a passo para caminhar no nosso destino. A luz ilumina um ambiente, uma casa, ilumina uma igreja. A luz é maravilhosa. Quem haveria de sã consciência de não gostar da luz? Com certeza você já se lembrou de outra escritura, não é? Porque a Bíblia diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é plenamente incompreensível. Como pode uma pessoa amar mais as trevas do que a luz? Mas por que será que as pessoas amam as trevas e não a luz? Você já tem a resposta bíblica. É porque suas obras eram más. E quando as obras são más, as pessoas não querem andar na luz, porque a luz ela é muito boa para iluminar o ambiente, para iluminar o caminho por onde passamos, para não tropeçarmos em alguma pedra, ou então não pisarmos em algum animal peçonhento, qualquer coisa. A luz é muito boa, mas tem o outro lado da questão. Se nós formos praticantes das trevas, de coisas das trevas, nós não vamos gostar da luz. Nós não vamos aceitar a luz, porque a luz também denuncia os nossos atos mal feitos. E essa é a razão porque eles rejeitaram a luz. Muito bem, deviam ter acontecido primeiro. Bom, a pessoa diria: essas coisas não deveriam acontecer primeiro? E será da mesma maneira que foi então. Em verdade, eu vos digo, ele já veio. Então eu preciso fazer uma pausa aqui, né? Ele já veio. Porque eles vão dizer: mas não nos foi dito, não foi pregado para nós que antes dessa tribulação, antes
momentos difíceis que o mundo há de passar, não está escrito que haveria um arrebatamento? E aí, dir-se-lhes já aconteceu. E vocês não perceberam porque não deram atenção à luz. Não fizeram caso da luz. A luz estava mostrando isso. É o mesmo caso de Elias nos dias do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você sabia que Elias viria ao mundo, o ministério, não a pessoa física, não é? O ministério de Elias seria manifestado ao mundo por 5 vezes. A primeira vez foi Elias mesmo tisbita. A segunda vez foi Eliseu. A terceira vez foi Elias João Batista. A quarta vez é Elias, o profeta desta era de Laodiceia. E a quinta vez é Elias ali, uma das 2 testemunhas de Apocalipse. Então, mas quando eles viram, alguém certamente lhes disse que o Messias estava na terra, eles indagaram, mas como é que diz a Escritura que Elias há de vir primeiro? Então o Senhor Jesus Cristo respondeu: em verdade Elias virá primeiro, mas digo-vos que Elias já veio e vocês não o conheceram. Vocês não tiveram o discernimento para saber que ali estava o cumprimento das Escrituras, Elias na pessoa de João Batista. E assim por diante. Então você vai observando aqui que as Escrituras vão se repetindo cada tempo. Aleluia! Aí o Senhor Jesus Cristo disse: ele já veio e tinham-lhe feito o que quiseram. Quando lhe perguntaram, disseram: ora, os escribas dizem e as Escrituras dizem que Elias tem de vir primeiro. Eles disseram isso a Jesus. Ele disse: ele já veio e vós não o conhecestes. Está vendo? E talvez essa seja a maneira como terminará novamente. Agora, nós queremos estar de sobreaviso para saber o que está para acontecer nesta era em que vivemos. Deus atribui sua palavra para cada era, um tanto para cada era. E devemos notar que uma era não pode permanecer em vigor dentro de outra era. Isso aqui é importantíssimo também se observar. Não sei se todos têm o conhecimento a respeito disso, que uma era não pode permanecer quando entra uma outra era seguinte. É bom que se observe essas coisas. Então uma era não pode continuar depois que uma outra era começa. Simplesmente não funcionará. Por exemplo, como eu disse, creio que ontem à noite, ou estou constantemente falando, noite após noite, em lugares, e algumas vezes faço um comentário pela segunda vez. Não é minha intenção repetir, mas eu digo isto. Jesus também repetia, ele frisava aquilo. Às vezes ele pregava
e depois ele repetia aquilo. O irmão Brana também repetia. Ele pregava em um lugar um assunto e depois ia pregar em uma outra cidade, em uma outra comunidade, e lá muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, ele repetia aquilo que havia sido dito atrás, um dia antes ou 2 dias, ou uma semana antes, às vezes, né? E o que ocorre é que muitas pessoas poderiam não gostar que o profeta repetisse aquilo. Como nos dias de hoje, eu também tenho esse hábito, não assim para ser tão cansativo para os irmãos, mas eu gosto muito de bater e depois remachar a cabecinha do ribite para ficar bem firme, como disse o profeta. Finca o prego, depois vira a ponta para não sair, e às vezes a gente repete aquilo que já foi dito novamente. E alguém já chegou a dizer que não suportava mais o tanto que se repetia uma coisa. Ora, se a pessoa não quer ouvir a repetição de algo que é verdadeiro, que é correto, então que espírito pode estar nesse tipo de pessoa? Mas eu preciso terminar este parágrafo aqui, né? Mas eu digo isto que teria feito Moisés tentar pregar a mensagem de Noé? Ou que bem teria sido a Jesus tentar pregar a mensagem de Moisés? Ou que bem teria feito a Martinho Lutero continuar com a mensagem católica? Que bem teria feito a Wesley continuar com a mensagem luterana? Que bem teria feito aos pentecostais continuarem com a mensagem metodista? Ou que bem fará aos pentecostais continuarem quando a noiva está sendo chamada? Veja, estamos exatamente na época da semente. Estamos aqui no tempo do fim. Agora, a não ser que um grão de trigo caia na terra, fica ele só. Muito bem, chegamos ao parágrafo 25. E agora nós vamos orar para encerrarmos mais esta programação de hoje. E eu convido vocês para orarem juntamente conosco. Oremos então. Grande e soberano Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta vez termos a oportunidade de ouvir a Tua bendita palavra e examinar os nossos corações e ver se há em nós algum caminho mau, ver se estamos aceitando aquilo que o Senhor tem dito. Pai bendito, e mais uma vez eu entrego nas mãos do Senhor o meu pedido anterior, do começo deste programa, em favor dos doentes. Existem pessoas hospitalizadas que precisam da graça, precisam da cura divina. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos em favor de todos, das criancinhas, dos jovens, dos adultos, dos velhos, que todos possam ser abençoados e contemplados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Graças a Deus. Amados, chegamos ao final da apresentação de hoje e, permitindo o Senhor, estaremos de volta em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.